Olá! Lá se vão mais de 100 dias e praticamente 4 meses do início das operações da Rússia na guerra da Ucrânia. São 8 anos de conflito e todo mundo pergunta como vai ficar essa situação, quanto tempo vai durar essa guerra e quais os desdobramentos dela para o mundo no atual estágio do conflito. Vamos conversar sobre isso neste vídeo. Venha conosco! A chamada Operação Z, que assim a Rússia denomina, em que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, marcou uma nova fase da guerra da Ucrânia que se estende desde o ano 2014. Muita gente interpreta essa guerra como começada nesse momento. Entretanto, este é um erro crucial para a gente entender como que esse conflito se desdobra e se desdobrou. Então, a guerra na Ucrânia, ela começa com o golpe de 2014, ela tem como campo principal do conflito a região do Donbás, que é o leste do rio Don, na Ucrânia, né? E as regiões separatistas das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Então, essas províncias, em que você tem uma maioria russa, declararam sua independência, constituíram seu governo e agora são reconhecidas pelo governo russo, que concentra nesta atual fase do conflito os seus esforços por lá. Mas a pergunta principal, que é a duração desse conflito, ela precisa ser resolvida da seguinte perspectiva. O Ocidente, na verdade, plantou essa guerra. Essa é uma guerra por procuração, em que a paz poderia ser resolvida facilmente caso o Ocidente, no caso os Estados Unidos e a Europa, tivessem aceitado a condição de neutralidade da Ucrânia com relação à OTAN. Vamos entender um pouco isso. A OTAN expandiu as suas fronteiras no pós-Guerra Fria para as regiões fronteiriças com a Rússia. E isso para a Rússia, em termos da sua segurança militar, significa uma condição de grande vulnerabilidade no caso de um ataque nuclear. Então você tem ali um território contíguo com a Federação Russa, em que, caso fossem instaladas bases militares e especialmente equipamentos nucleares, a Rússia teria pouco ou quase nenhum tempo de resposta para uma agressão da OTAN. Então a Rússia considera que é necessário, do ponto de vista estratégico, ela ter alguns países neutros na sua fronteira, com relação à Europa e com relação à área da OTAN. E a OTAN, em momento algum, negou a possibilidade da Ucrânia vir a se tornar membro. Inclusive, o golpe de 2014 representou uma separação entre a Rússia e a Ucrânia, que tradicionalmente são aliados históricos e são povos irmãos. Então, essa cunha colocada ali fez com que realmente a situação ficasse insustentável sob o ponto de vista russo e por isso a Rússia então iniciou a sua operação. Como a gente avalia até agora? Então, em primeiro lugar, a operação realizada pela Rússia nessa guerra que já dura 8 anos, ela marcou um cerco a Kiev. Então, essa foi uma operação diversionista. Qual que é o objetivo disso? Você faz com que o lado inimigo concentre os seus esforços em proteger um determinado local, no caso a capital. Enquanto isso, a Rússia realizou uma série de operações nos equipamentos nucleares e trouxe à tona a questão dos laboratórios de armas biológicas dos Estados Unidos no território ucraniano. Então, essa primeira fase se concentrou nisso e no processo de desmobilização dos grupos nazistas, neonazistas e bandeiristas nas regiões ali da fronteira. Ao mesmo tempo também a Rússia fez um cerco marítimo na região do Mar de Azov e no Mar Negro, e com isso a Rússia, portanto, conseguiu concluir essa primeira etapa. Na segunda etapa, a Rússia tem concentrado os esforços militares na região do Donbás, e a tomada de Mariupol da fábrica Azovstal foi algo muito importante para os objetivos militares russos, porque a Rússia agora ela praticamente consolidou uma zona contígua de acesso por terra, no caso, até o porto estratégico da Crimeia, o porto de Sebastopol,
que é o porto que garante à Rússia o acesso ao Mar Negro e, consequentemente, ao Mar Mediterrâneo, e a partir do Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, ao Oceano Índico, ao Oceano, inclusive, Pacífico por outro lado, apesar de que pelo Pacífico a Rússia teria outros acessos. Mas esse é um caminho estratégico para a Rússia, para sua marinha, para ela poder acessar esses pontos. Bom, como que o Ocidente tem respondido a isso? Em primeiro lugar, essa não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso é preciso ficar claro, é uma guerra da OTAN contra a Rússia. A Ucrânia é simplesmente um estado marionete, que tem um governo que foi colocado ali para atender aos interesses do Ocidente e dos oligarcas ucranianos. Então, oligarcas são todos aqueles bilionários, seja ele russo, seja estadunidense, seja ele alemão, seja ucraniano. Então, o termo oligarca não pode ser usado só a um país, então todos os países capitalistas do mundo, inclusive países socialistas, têm seus oligarcas, têm seus bilionários. E aí, como que fica, então, essa situação? Então, o Ocidente, em momento algum, aceitou com que fossem colocadas em negociações os termos da Rússia, que era a neutralidade da Ucrânia. Em momento algum, o Ocidente cobrou da Ucrânia o respeito ao memorando de Budapeste, que é o fim da Ucrânia e das ex-repúblicas soviéticas como áreas não nuclearizadas. Em momento algum, o Ocidente cobrou da Ucrânia o respeito aos acordos de Minsk, que era não agredir a população da região do Donbass. E aí esses termos foram colocados agora à tona. Mas a questão que surgiu durante a guerra, que foi a questão dos laboratórios biológicos, mostra que o Ocidente realmente não tem interesse na negociação de paz. Muito pelo contrário, o que os Estados Unidos têm feito é fornecer mais armas para o exército ucraniano, que é um exército que hoje está totalmente anárquico, porque a Rússia conseguiu destruir os centros de decisão desse exército, então esse exército está combatendo de uma forma fragmentada. Entretanto, pela fronteira de Lviv, ali na região da Polônia, que é onde a Ucrânia faz fronteira com a Polônia, estão entrando muitos armamentos, e armamentos extremamente sofisticados, alguns sem nenhum controle, que fazem com que, inclusive, o mercado negro de armamentos perca-se o controle e essas armas possam cair na mão de grupos ilegais, grupos terroristas, grupos de traficantes. E são armas extremamente modernas e armas extremamente pesadas, que inclusive podem ser usadas contra o próprio Estados Unidos em algum eventual conflito, em outra situação. Então, o que a gente observa é que essa situação pode ficar sem controle num futuro próximo. O Ocidente também reagiu impondo sanções contra a Rússia, só que a Rússia planejou com muita calma essa guerra. Então, desde 2014, a Rússia vem trocando suas reservas em dólares por reservas em ouro. Então, o ouro, nós temos assistido a uma corrida dos bancos centrais do mundo para constituírem reservas em ouro. E a Rússia fez isso com muita intensidade nos últimos tempos e também adotou uma cesta de moedas. E aí, do ponto de vista econômico, o Ocidente impôs uma série de sanções contra a Rússia e a Rússia respondeu exigindo o pagamento do gás que eles fornecem para a Europa em rublos, que é a moeda russa. E com isso, a Rússia obteve uma situação que foi muito favorável para ela na guerra, que foi a valorização do rublo. Hoje o rublo é uma moeda bastante valorizada, que no começo da guerra ela se desvalorizou bastante, mas com a exigência da Rússia de que o pagamento do gás fosse feito em rublo, nós assistimos uma progressiva valorização do rublo. Ao mesmo tempo, o principal ativo russo, que é o petróleo e o gás, sofreram uma alta nos mercados internacionais após o início do conflito. Por quê? Porque como é um conflito que envolve potências petrolíferas, no caso especialmente a Rússia, e essa potência ela tem, apesar de não ser membro da OPEP, ela participa como um integrante adicional ao OPEP. Isso fez com que esse ativo se valorizasse. Então, a guerra, do ponto de vista econômico para a Rússia, não está sendo algo que está causando um enorme prejuízo, apesar das sanções. Porque se você valoriza a moeda, se você valoriza o principal ativo de exportação, que é exatamente o petróleo,
Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a guerra está se autofinanciando do ponto de vista da Rússia. E o efeito das sanções acabou tendo uma consequência de efeito bumerangue. O que acontece? O bumerangue você joga e ele volta e te acerta. E é mais ou menos o que as sanções causaram. Porque veja só que situação. A Rússia e a China já discutem há um bom tempo, com outros países do mundo, um sistema financeiro internacional alternativo ao dólar. Com a imposição dessas sanções, isso enfraquece o sistema SWIFT, inclusive a sua credibilidade. Por quê? Porque os países cada vez mais percebem que em qualquer situação de crise, os Estados Unidos e os países europeus podem usar isso enquanto arma de guerra, as sanções econômicas. E com isso, o sistema ele perde a credibilidade de ser algo neutro e ele cada vez mais se politiza. Mas a situação da Ucrânia não está nada fácil, né? Porque nós tivemos, por exemplo, uma questão que mexeu com os brios nacionais, que foi a Copa do Mundo. Então, o Ocidente abraçou a seleção da Ucrânia, dizendo que agora a Ucrânia vai se classificar para a Copa. Então, teve todo o nacionalismo em torno disso, e isso naufragou a partir do momento em que o país de Gales conseguiu se classificar derrotando a Ucrânia. E é curioso, porque o país de Gales é um país que sofre a ocupação da Inglaterra, pertence, portanto, ao Reino Unido, mas que tem todo um histórico de buscar a sua independência. E, por incrível que pareça, um país ocupado derrotou um outro país que está ocupado hoje sob o controle político do Ocidente. Então, a Ucrânia, aquela narrativa de que a Ucrânia era um país democrático contra uma ditadura, que seria a Rússia, é uma narrativa frágil porque hoje o Zelensky ele fechou 11 partidos políticos e 8 canais de televisão sob o pretexto de uma lei marcial. Só que o que acontece é que cada vez mais se vê uma oposição ucraniana questionando as atitudes do Zelensky. O Zelensky, ele hoje é um governo títere, é um governo que não tem autonomia. Todas as decisões e opiniões que partem do governo ucraniano, na verdade, não partem de lá. Elas são ordenadas por Washington, que é quem determina os rumos daquela situação. Então hoje o que a gente tem? Os Estados Unidos, que são o patrocinador da guerra, se os Estados Unidos quisessem parar essa guerra, imediatamente bastava o Joe Biden dar um telefonema para o Zelensky e falar: Zelensky, senta na negociação com os russos, aceita discutir os 4 pontos centrais, que são aqueles que a gente falou aqui. A questão da neutralidade da Ucrânia com relação à OTAN, a questão da situação das províncias separatistas, o reconhecimento da Crimeia enquanto território russo e a não nuclearização do território e também não produzir armas biológicas no território ucraniano. São os pontos chaves e são pontos razoáveis. Isso, se essa é a demanda russa, não tem nada que negligencie esses pontos, porque são pontos razoáveis. Tem um quinto ponto que seria a questão da desnazificação da Ucrânia, que eu acho que o mundo deveria levar a sério esse ponto, porque esse ponto ele é fundamental, porque a Ucrânia se tornou uma fábrica de treinamentos de nazistas, inclusive do Brasil, como a gente falou aqui diversas vezes. Então, essas exigências russas não são exigências absurdas, são exigências que poderiam tranquilamente serem colocadas à mesa de negociação. Só que hoje a Ucrânia está totalmente fragilizada. A sua economia está estrangulada por causa da situação do conflito. A Ucrânia não consegue exportar os seus grãos, a agricultura da Ucrânia está em crise. A indústria da Ucrânia está sendo devastada pelos bombardeios. Basta a gente ver, por exemplo, a própria fábrica Azovstal. E o que a gente vê hoje é uma tendência de que, pela intransigência do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, e pela situação confortável do ponto de vista econômico da Rússia, que essa guerra se estenda por um longo tempo. Então, eu não acredito que essa guerra vá acabar muito rápido. Por quê? A indústria bélica dos Estados Unidos ela precisa de guerra constantemente. Os Estados Unidos se retiraram das suas guerras no Afeganistão e no Iraque, que a guerra do Afeganistão durou 20 anos, a guerra do Iraque durou um pouco menos, mas quase completou 2 décadas. Então essas 2 guerras não estavam mais ocorrendo, então a indústria bélica dos Estados Unidos ela não tinha para onde direcionar a sua produção. Então agora o governo Biden cria uma guerra na fronteira com a Rússia,
que não é uma guerra que eles acreditam que a Ucrânia vai vencer, mas eles querem esgotar até o último ucraniano, oferecendo a sua vida para poder essa guerra se prolongar pelo máximo tempo possível e os Estados Unidos poderem ficar emitindo dólares para poder comprar armas e armar os ucranianos para morrerem por interesse da indústria bélica dos Estados Unidos. Então é isso que a gente tem visto nesse momento. Nessa semana aconteceu um fato de morrer o primeiro brasileiro ali. A mídia tem tratado ele como voluntário, mas a gente precisava investigar um pouco a vida dele, porque ele era um soldado e estava ali lutando nas fileiras da Ucrânia. Então eu tenho dúvida se realmente ele era um soldado ou se ele era um mercenário, porque nessa guerra, em breve, quando não tiver mais um exército ucraniano, essa guerra tende a ser cada vez mais terceirizada, ou seja, um monte de mercenários ali estrangeiros lutando sob a bandeira da Ucrânia, que na verdade eles não estão lutando pela Ucrânia, estão lutando pela OTAN. O que interessaria para a Ucrânia seria a paz. E para se alcançar a paz é preciso a negociação. Só que se um lado, que são os Estados Unidos, tem interesse em manter essa guerra por um longo tempo, para manter aquecida essa indústria, mas não só isso, mas também testar novas armas, testar essas armas com um inimigo do ponto de vista estratégico simétrico, que é diferente de você testar essas armas contra o Talibã ou contra o Iraque, que era um estado falido. Então, você agora testar essas armas contra a Rússia, você está testando ela contra um inimigo que tem uma simetria, que tem um equilíbrio de força. O Talibã eram pastores de cabra que lutavam como guerrilheiros. Faziam um ataquezinho ali contra os Estados Unidos, se escondiam nas cavernas e os Estados Unidos não conseguiam alcançá-los. Contra a Rússia é uma situação completamente diferente. Se trata de uma potência nuclear, se trata de uma potência que está com um equipamento militar totalmente atualizado desde o fim da União Soviética e, portanto, eu acho que essa guerra se prolonga ainda por um bom tempo e nós vamos ainda ter que falar muito sobre ela. Ela vai ter desdobramento? Sim, porque o prelúdio dessa guerra foi a guerra na Síria. E a guerra na Síria ainda não está resolvida. A gente pode ver que Israel tem bombardeado a Síria, a Turquia tem interesses na Síria e tem agido militarmente lá. E a presença da Rússia foi o que alterou o equilíbrio de força na guerra da Síria em favor do presidente sírio Bashar al-Assad. Então a Síria é um lugar que agora a Rússia não consegue dar toda a atenção que ela deu no passado. Então a Rússia conteve ali os ímpetos do Ocidente, da Europa, dos países do Golfo, da Turquia, de Israel. E agora o que a gente observa é que o conflito da Síria pode se espraiar. Ao mesmo tempo, nós temos também uma situação que vem se tornando cada vez mais complexa ali no Sudeste Asiático. E eu menciono especificamente o caso de Taiwan, em que os Estados Unidos romperam uma política que eles tinham de não reconhecer objetivamente Taiwan e, ao mesmo tempo, de manter uma relação de reconhecimento com a China. Agora, o governo Biden anunciou que ele vai proteger Taiwan de qualquer ataque chinês. Isso significa que pode haver um conflito aí de largas proporções. Inclusive, os chineses deixaram vazar um áudio de como seria uma operação com 140 mil militares chineses envolvidos na reconquista de Taiwan. Lembrando que Taiwan é um território que pertence à República Popular da China. É um território que historicamente pertence à China, mas que ele está ocupado pelos interesses dos Estados Unidos, pelos interesses britânicos, pelos interesses europeus, já desde a Revolução Chinesa, quando o Kuomintang, que é o exército nacionalista, foi expulso de lá e eles constituíram então a base para se opor à China comunista, à China popular, que é a China continental hoje. Então a China tem como doutrina a reunificação do seu país. Então ela fez isso com Macau, ela fez isso com Hong Kong e ela fará isso com Taiwan. E a China não tem pressa, a China irá, algum momento, recuperar Taiwan, porque ali é uma região extremamente estratégica do ponto de vista do escoamento das mercadorias, e os Estados Unidos trabalham exatamente para fazer o mesmo que pretendem fazer com a Rússia. Por quê? Porque se os Estados Unidos conseguem bloquear o acesso da Rússia ao Mar Negro, a Rússia não acessa o Mar Mediterrâneo. E se os Estados Unidos conseguem bloquear o Mar do Pacífico para a China não consegue comercializar com o mundo. Então,
essa movimentação que os Estados Unidos têm feito, tanto do ponto de vista do Mar Negro, quanto do ponto de vista do Oceano Pacífico para a China e para a Rússia, significa uma coisa muito clara. Os Estados Unidos estão querendo bloquear o avanço geopolítico desses países. E esses países necessitam desses avanços para uma questão vital, para uma questão de sobrevivência. Então, tanto Rússia quanto China lutarão até o fim para garantir esse acesso. São guerras que os Estados Unidos não têm como vencer, porque são potências, mas os Estados Unidos têm como colocar uma situação de desgaste. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, operam para alterar o regime na Rússia, derrubar o Putin, e fazem também isso na China, tentando incentivar movimentos separatistas, como ocorre com algumas províncias chinesas de maioria muçulmana ou de maioria budista, como o caso de Xinjiang e do Tibete, que os Estados Unidos, então, inflam movimentos separatistas, tanto do ponto de vista político, diplomático, cultural, religioso, mas também militar. E a questão de Taiwan. Então toda essa complexidade faz com que esse seja o terreno da disputa militar da assim chamada Segunda Guerra Fria. Então essa Segunda Guerra Fria está em andamento. O Brasil precisa continuar com a sua posição de neutralidade. O Brasil não deve se envolver diretamente nesse conflito, independente do governo que esteja no Brasil, mas o Brasil precisa acompanhar atentamente essa situação, porque é uma situação que vai influenciar toda a geopolítica daqui para frente. Então é isso, pessoal. Pode ser que a situação mude e que esse conflito chegue a uma negociação, mas tudo indica que nós teremos uma guerra de longa duração e essa guerra ainda irá trazer muitas situações e muitos desdobramentos para a geopolítica mundial. É isso e até a próxima.